Paz, irmãos, tudo bem? Bom revê-los depois de um tempo de alegria no coração por ver a família. Todos sabem como isso é. E também bom porque o inverno no Brasil não é inverno, é um negócio no meio, né? Então dá para você aproveitar mesmo no inverno. Feliz em ver a igreja caminhando sem o pastor, isso também é bom. Isso também é bom. Fiquei muito feliz, Guilherme, quando eu abria o site e via que a mensagem estava lá, né? Ficava extremamente feliz de ver as coisas acontecendo. Wilson, Davi, Eduardo, né? Que pregaram. Bendito seja Deus pela família. Estive lá na sua terra, Lázaro. A baiana do acarajé te mandou um beijo. Receberam bem, comi meu primeiro acarajé, foi uma experiência maravilhosa em memória de ti. Foi bom, e bom estar de volta para continuar a caminhada com o desejo que a gente continue crescendo no Senhor, que eu acho que é o principal da nossa caminhada. Então vamos lá, sem demora, abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 40, nós vamos ler 2 textos, então daqui a pouco eu falo o segundo. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 40. Diz assim o primeiro texto: Aproximou-se dele um leproso que lhe suplicou de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: Quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. E advertindo-o severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. Agora, pula lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Deixa seu dedo lá no Marcos, para você voltar depois durante a mensagem. Lucas 17, nós vamos ler verso 11. Aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro. Pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oremos, irmãos. Pai, obrigado por estarmos aqui juntos. Obrigado porque o Senhor é o autor da nossa paz. Paz essa que não nos faz melhores do que ninguém, pelo contrário, nos dá mais responsabilidades para honrarmos a palavra que recebemos e assim estendermos gosto e luz por esse mundo. Por isso eu te suplico nesta noite, dá-nos esta condição de retermos da tua palavra, para gerarmos mais sabor e iluminar esse mundo com tanto caos, com tanta dificuldade. Faz isso nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.
Gente, cada um de nós, juntamente com qualquer indivíduo que acredita no sagrado, em uma divindade, na existência de Deus, ou aqueles que chamam Deus de força, de luz, que chamam Deus de energia, todos nós juntos, nós possuímos e nós desenvolvemos porque possuímos metodologias no que diz respeito a como nós pedimos algo a Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas todos nós temos formas como tentamos tocar Deus. Eu não sei se você sistematicamente usa a mesma forma. Consciente ou inconsciente, eu te garanto, você tem um formato de chegar diante de Deus e pedir para Deus aquilo que você quer e abrir a sua lista. Lá na sua terra, Lázaro, na Bahia, eu estava numa capela, fui orar um dia numa capela, me sentei lá no fundo, fiquei lá usando aquele lugar gostoso, uma arquitetura simples, bonita, e me sentei num cantinho, assim no fundo, não tinha ninguém, e fiquei orando. Aí daqui a pouco comecei a ver pessoas chegando lá para externalizar os seus pedidos. E como é de costume lá na Bahia, é claro que não faltava uma lembrancinha, uma fitinha do Senhor do Bonfim. A capela estava lotada dessas fitinhas e as pessoas entravam e colocavam mais uma. Nos pés das cadeiras, nas madeiras, assim, no encosto, em todos os lugares que você olhasse tinha uma fitinha ali. E as pessoas entravam, às vezes, em 10 segundos, faziam algum pedido e saíam correndo. Foi muito interessante ver isso. Era quase que um mini mantra, um negócio rápido, o Senhor recebe isso aqui, ou faz aquilo e tchau, e saía. Não teve como não notar, porque eu estava no último lugar, a capela vazia. Pensando nos mecanismos de como pessoas pedem coisas a Deus. Olham para Deus, sinal da cruz 3 vezes na entrada, mais uma no meio, mais uma na saída, sem dar as costas, porque não vai poder dar as costas também. Mecanismos, nós temos mecanismos, pedimos através de formas e formatos. São Paulo agora ganhou um lugar, vocês têm acompanhado com certeza o Templo de Salomão, lugar que já começou assim, e desde o seu início com promessas para os futuros pedidos. No início da sua construção, a promessa era assim: se você doar alguma coisa para o Templo de Salomão, tem garantido para você que você vai ficar rico em alguns milionários. Imagina, né, quanta gente, claro, caiu nessa e vou ficar rico, vou ficar milionário. E agora estão sendo atraídos por esse lugar, que uma das propagandas mais famosas é da seguinte forma: vem ao Templo de Salomão, lugar onde Deus escolheu habitar. Então você imagina o quanto de equívoco de tanta gente que já está fazendo desse lugar, que foi inaugurado, um lugar para sentar lá dentro e falar: eu tenho que trazer as minhas petições, porque já que é aqui o lugar que Deus escolheu habitar, é aqui que Ele vai responder os meus pedidos. E para muita gente essa metodologia se fez, se formou, caravanas do Brasil inteiro, da América do Sul, indo até lá para depositar os seus pedidos. Virou uma espécie de muro das lamentações do povo chamado evangélico. Nós temos então diariamente petições, nós temos diariamente essa prática. Eu e você pedimos, na nossa lista é grande, e a nossa lista reflete também a nossa formação espiritual. Você pede de uma forma porque recebeu uma informação que moldou a sua forma de pedir a Deus o que você pede a Deus. E eu também. Por exemplo, os nossos irmãos pentecostais, queridos irmãos pentecostais, eu gosto muito quando eu vou no Brasil em várias igrejas e cada uma tem um jeito, cada uma tem um tipo. E às vezes você entra numa igreja pentecostal, você vai reparar que todos ao entrarem fazem o quê, irmão Wilson? Se ajoelham, oram um pouquinho, agradecem a Deus por estar ali, muito bonito. Irmãos, que quando você fala para ele assim: olha, eu tenho um pedido de oração, imediatamente ele já te oferece a campanha da quarta-feira, que é uma campanha de oração, nada mais. Oração como formato de pedir a Deus. E não é uma oraçãozinha assim: Senhor, recebe aqui o meu pedido. É meia hora, 40 minutos falando: Senhor, aquela causa, aquela causa, aquela causa, aquela causa. Se você vem de um background neopentecostal, aí você foi ensinado quase que, na maioria das vezes, completamente errado.
Seu mecanismo de petição a Deus é: Deus, você está obrigado a dar o que eu quero. Eu te coloco na parede, eu te prenso na parede, porque eu determino, eu exijo que o Senhor me dê isso agora. Um dia eu estava conversando com o irmão, foi uma experiência muito incrível aqui na Inglaterra, ele era belga e estava sendo doutrinado dessa forma, e ele falou assim: queria pedir sua oração pela minha empresa. Eu falei: claro, que Deus te ilumine, te dê sabedoria, conta com a minha oração. Ele falou: não, mas já está tudo bem, é só para você orar. Ele só faltou falar isso, eu só estou pedindo para você por educação, porque na verdade, Deus já me mostrou que os anjos estão todos ao meu dispor na minha empresa para fazer o que eu quiser. Eu falei: poxa, eu não sei nem o que te dizer, eu não sei nem o que te dizer, porque ele tinha sido informado que ele mandava, ele já botava anjo, saía anjo, anjo office boy, anjo contador, anjo administrador, anjo por todos os lados. No catolicismo também não é muito diferente, as pessoas vão lá e falam para Deus: Deus, se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor me der aquela petição, eu vou fazer romaria. Eu tinha um tio que, quando nós visitávamos ele, um determinado momento isso marcou a minha infância, ele parou o carro antes de abrir a porteira, não tinha como nós entrarmos na terra dele, e ele falou: para aí. A gente parou, ele falou: abre a porteira, tio. Não vou abrir. Por quê? Porque eu tenho que pagar uma promessa. Que promessa? Que a próxima vez que vocês viessem nos visitar, eu andaria de joelho, um longo caminho até a cerca para abrir. Você imagina ali as crianças tudo chorando, olhando aquela cena, e meu tio coitadinho de joelho, naquele sacrifício, quase naquele alto flagelo, porque no mecanismo de pedidos dele, era assim que funcionava. Eu falo uma coisa, Deus faz, e eu dou alguma coisa, seja meus joelhos, seja a minha romaria, seja a minha oferta, seja lá o que for. De modo que eu quero dizer com isso é que todos nós exercitamos modelos de petição, todos nós temos formatos que usamos, esses formatos fazem parte daquilo que nós recebemos, daquilo que nós desenvolvemos, e estes são os modelos que nós utilizamos. Então, com isso em mente, hoje eu quero te convidar a colocar sua atenção nessas duas narrativas que nós lemos, pensando em modelos de petição. Então eu chamei essa mensagem de 11 leprosos e Jesus, modelos de petição e reação. Desde a sexta praga, a praga que aconteceu lá no Egito, nós temos a manifestação e presença de feridas na pele no contexto bíblico. Se você se lembra, a sexta praga é chamada, uma palavra bem estranha, feridas purulentas, na maioria das traduções, ou erupções na pele. A partir da sexta praga, então você tem que se lembrar que nós estamos falando do Êxodo, nós temos essa manifestação desse tipo de doença. A Bíblia, então, menciona várias categorias de doenças da pele, ou doenças na pele. Entre elas, só para você ter uma ideia, se você quiser as referências, depois fale comigo que eu te dou todas elas. Feridas com fluxo, por exemplo, feridas que tem sangue, que sai alguma coisa, que tem pus, que tem um fluxo de algum líquido. Feridas chamadas as feridas purulentas, furúnculos, erupções da pele, manchas, manchas que ora tem pelos, ora não tem pelos. A Bíblia dá uma série de opções, de categorias para doenças de pele, e entre elas, a Bíblia nos fala da lepra. A impressão, então, e isso você tem que entender na sua mente, que a melhor interpretação para todas as vezes que você estiver lendo, acima de tudo no Antigo Testamento, a aparição da palavra lepra, você tem que associar isso a um problema de pele, não necessariamente a hanseníase. Porque hanseníase é um termo moderno, não é um termo bíblico. Então essa palavra, a origem dessa palavra lepra, vem na tradução da Bíblia, do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, e tinha no grego a palavra leprai. Essa é a origem da palavra, mas o termo, como nós conseguimos, veio só no século XIX. Então, quando você ler lá, leis em Levíticos sobre lepra,
Você tem que fazer o shift na sua cabeça. Estou falando aqui de doenças de pele que inclui a lepra, mas que inclui outras doenças que eram doenças curáveis. E nós sabemos que o que acontecia então lá na lei, o sacerdote funcionava meio como um DP. A pessoa aparecia com uma erupção na sua pele, ele ia para o sacerdote olhava e seguia a bula, a legislação da lei. E diante daquela bula ele falava assim, olha, o seu caso é o seguinte, vamos experimentar 7 dias para ver se essa ferida aumenta, se essa ferida diminui. Durante esse período, o seu procedimento vai ser A. Se não acontecer nada, o seu procedimento vai ser B. Se tiver cura, vai ser C. Se não tiver cura, vai ser D. Ele seguia essa legislação. Era assim que os sacerdotes funcionavam, mesmo como clínicos gerais no meio de Israel. Se você for para o Novo Testamento, nós também chegamos a esse consenso. Nós temos então no Novo Testamento lepra, hanseníase, e nós temos no Novo Testamento lepra, feridas na pele, problemas de pele, doenças. E o trecho que nós lemos inicialmente, que é o trecho de Marcos, nos atesta isso que eu estou falando. Porque o texto, como nós lemos, mostra para a gente um homem, chamado aqui como leproso, e ele vem até Jesus, e Jesus, a Bíblia diz que Jesus toca. Jesus estendeu a mão, tocou nele, porque ele disse, Senhor, o Senhor pode me purificar, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, e a Bíblia diz que Jesus toca. Qual que é o problema se Jesus o toca? Marcos está nos dizendo que esse denominado leproso chega perto de Jesus, que ao contrário do procedimento rotineiro e habitual, esse homem chamado de leproso aqui, ele deveria estar, se fosse leproso hanseníase, isolado da comunidade. Não, mas ele chega a Jesus, ele não dá alarme que ele chega a Jesus, e Jesus o toca. Então, provavelmente, essa narrativa está nos dizendo alguém com um dos problemas da pele, e não com alguém necessariamente com hanseníase. Um leproso aproximou-se dele, suplicou de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. E aqui começa o primeiro modelo que eu quero te passar hoje sobre modelo de petição. A primeira dica que eu quero te dar é aproximação. O receptor precisa ouvir. O receptor, que é Deus, precisa ver e perceber o problema. Aí tem uma gama que diz assim, mas Deus sabe de tudo, não é? Quando alguém me te contar um problema, geralmente o que você fala para ele? Deus sabe de tudo. Deus está no controle de tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando nós percebemos o encontro de Jesus com pessoas, Jesus faz de que não entende de nada. Ele não julga mediante ao que ele sabe. Ele não olha para mim e fala assim, o André está com aquela situação, eu sei o que ele vai me pedir. Então eu já vou falar para ele, André, aquele negócio lá, né, vou resolver. Não, ele fala, o que você quer? E eu externalizo diante do meu livre-arbítrio. Porque Jesus não fica dando jeito na vida das pessoas, sem deixar as pessoas escolherem o que elas querem como mais urgente. Cego, o que você quer? Parece óbvio, se a gente seguir essa nossa dica comunitária, Deus sabe de tudo, não pergunte para o cego o que ele quer. Cure, dê visão para ele. Jesus chega, o que você quer? Eu quero ver, Senhor. Então Jesus dá essa possibilidade de alguém pedir aquilo que quer e não colocar na pessoa o que ele acha que a pessoa precisa. E o primeiro ponto, então, é a nossa aproximação dele. O primeiro modelo que esse leproso, esse doente nos ensina é aproximação. Ele aproxima-se, ele chega perto. O receptor, nesse caso, pode tocá-lo. Ele está perto, o receptor pode ver, pode tocar, pode agir. Sem aproximação, não há contato neste modelo. Segundo ponto que ele nos ensina, segundo modelo, é a súplica. Ele se coloca de joelhos, ele é reverente. A manifestação decidida do seu desejo é o que significa súplica. Ele diz de maneira bem clara, ele roga, ele fala, Senhor, eu estou aqui diante de ti como quem roga pela própria vida.
Súplica tem a ver com pedido pela própria vida. É quase como alguém diz, você tem uma sentença de morte, mas eu suplico o rei, dê minha vida, mostre-me a sua misericórdia e o seu poder, dando minha vida, eu suplico pela minha vida. Lá no Iraque, pessoas estão suplicando pelas suas vidas sem muitos resultados. Pessoas estão dizendo, deixe eu viver, porque se existe um crime, meu crime é acreditar em Deus e em Jesus. E essa súplica não está valendo de nada diante do Estado Islâmico que estão tentando implementar. Súplica para Deus aqui nos mostra uma condição, uma consciência, nesse modelo de petição que tem alguém que pode resolver. Por isso que eu suplico, eu rogo. Terceiro ponto deste modelo de petição é o reconhecimento de que existe uma possibilidade de ser atendido, é o famoso se quiseres. Se quiseres, o senhor pode fazer. O leproso aqui nos traz também à mente o que depois é externalizado na oração do Pai Nosso, como chamamos. Que seja feita a tua vontade. Isso significa que, nesse modelo de petição, ele sabe que Deus pode fazer, mas sabe também que Deus pode não fazer. E é desesperador quando Deus não faz. É desesperador quando você segue o modelo e Deus fala, não vou fazer. Por isso que é lindo ver nesse diálogo isso, se quiseres... Se o senhor desejar tocar, o senhor toca. Se o senhor não desejar, o senhor não toca. Eu entendo isso. Mas esse modelo usado por esse homem é bem sucedido. É um modelo de petição que Marcos nos apresenta. Ele se aproxima, ele suplica, ele reconhece quem manda. E ele consegue o que pede. Agora que vem o legal. A sua reação não é tão bem sucedida como o seu modelo de petição. Porque a sua reação veio como resultado da desobediência da advertência. A advertência tinha sido, não fale para ninguém. Não conte essa história. Olha o que o texto nos disse. Em seguida, Jesus o despediu, depois da cura, com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém. Vá, mostre ao sacerdote, vá, ofereça as suas ofertas, a sua purificação, o seu sacrifício, que seja isso de testemunha, cumpra o seu protocolo, mas não fale para ninguém. E a Bíblia diz que esse homem que tinha um ótimo modelo de petição, tinha um péssimo modelo de reação. Ele vai, ele sai, começa a tornar pública e espalha a notícia. É um fofoqueiro danado. E Marcos conclui, por isso, pelo que esse homem fez, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. E é interessante porque ele então soube pedir, seu modelo era bom, mas sua reação extremamente reprovável. O que nos ensina que um modelo de petição aceitável não é garantia de uma reação boa. E aqui para a gente isso é bem interessante. Porque esse homem, ele podia ser enquadrado nas palavras do irmão de Jesus, que diz assim, quando Jesus disse assim, quando Tiago disse assim, vocês pedis e não recebeis, porque pedis mal. Esse homem sabia de um contexto que Tiago já colocou como possibilidade de receber ou não, mas ele estava dentro daquele grupo que sabia pedir. Ele sabe pedir, ele recebe o que pede. Mas ele não consegue reagir bem. E eu acho que todos nós aqui, em algum momento da vida, já viu alguém recebendo uma coisa e falou assim, por que ele recebeu e eu não? Olha o que ele fez com aquilo que ele recebeu. Olha como ele não honrou aquilo que ele ganhou. Na minha época de juventude, todo mundo era bem duro, né? Como quase a maioria de todos os jovens. E a gente lembra que quando algum de nós conseguia comprar o seu primeiro carro, vinha logo aquela fofoquinha entre nós. Será que ele vai dar carona?
E a gente eu lembro de quantas vezes, olha, eu não posso dar carona porque o meu carro aqui tá isso, o amortecedor tá assim, as buchas têm que ser trocadas. Lembra disso, Márcia? As buchas, né, da frente do carro. Não vai dar porque hoje vai acontecer isso, hoje vai acontecer aquilo. E a minha reação não é mais boa diante daquilo que eu recebi. E aí quem olha de fora fala, por que Deus não deu o carro para mim? Porque se desse o carro para mim, eu ia levar todo mundo da igreja, na ida e na volta. Por quê? Olha como ele recebe mal. Então assim, elimine isso da sua cabeça. O camarada pode ser um ótimo pedinte, biblicamente falando, um modelo coerente, aceitável, e um péssimo reacionário. Ele pode pedir da maneira que toca o coração de Deus, e ele pode reagir de uma forma totalmente em desobediência. Porque se esse homem ouve de Jesus o que Marcos chama de severa advertência, será que Jesus franziu a testa nessa hora, falou bravo? A gente não sabe, mas severa que significa, ficou bem claro, não é para abrir a boca. E ele sai de lá abrindo a boca. Ele sai tocando fogo, acabando com o plano. Não se esqueça então, ter um bom modelo de petição não é garantia de uma boa reação. O segundo texto parece trazer, sim, um contexto de lepra hanseníase. Pois nesse caso, em Lucas, haviam 10 contagiados. Todos seguiram o protocolo, todos mantiveram a distância, nenhum corajoso chegou perto e falou assim, eu chego pertinho, dou esse toque para Jesus e resolve o nosso problema. Não. A Bíblia diz que esse grupo coeso de 10 pessoas, eles chegam perto de Jesus, mas eles gritam. Eles mantêm a distância, eles têm que gritar para estabelecer uma comunicação, porque era comum para o leproso ter que gritar lepra, lepra, lepra ao chegar perto de um povoado como sinal de alerta. E eles então usam esse modelo do grito, modelo do problema à vista, estamos chegando. Mas também vemos nesse modelo que existe uma aproximação, mas uma aproximação limitada. Ninguém desse grupo busca ser tocado por Jesus. Todos eles sabem, existe um border, existe aqui uma barreira, nós não podemos cruzar essa barreira, é melhor a nossa voz chegar até Jesus. Então a aproximação é limitada, eles mantiveram o limite, mas se aproximaram diante daquilo que podiam. Foram até onde podiam. Chegaram com as suas forças até um lugar, não sei quantos metros. Mas chegaram e estabeleceram comunicação. No modelo dos 10, eles também suplicaram, gritando em alta voz, chamando a atenção do Senhor, dizendo, olhe para nós estamos com um problema, e existe aqui também o pedido das nossas vidas. É um grito, é um clamor, é uma súplica, é uma chamada de atenção. Dentro desse modelo dos 10, há também um reconhecimento de no mínimo duas qualidades do Senhor. A primeira é que chamam ele de salvação, Yeshua, Jesus. E não o bastante, invocam também o Mestre. Jesus, Mestre, tem, dependendo da sua tradução, compaixão ou piedade de nós. Como eu já disse, ninguém chegou perto de Jesus, ninguém fora tocado pelo Mestre. Ninguém chegou no campo do toque, mas uma vez que o contato foi estabelecido, veio a resposta comando, e vão mostrar ao sacerdote. Imagine essa cena por um segundo na sua mente. Um grupo de doentes se aproximando, gritam para Jesus, e Jesus grita de volta. Vão até o sacerdote. Cumpram aquilo que está na lei. Cumpram aquilo que vocês sabem. Vão até ele. Se tivesse algum cara meio assim, né, de pá virado, mas por eu vim aqui até... nós viemos até o Senhor porque os caras lá não resolvem. E a Bíblia diz que à medida que eles obedeceram,
eles eram e foram purificados. À medida que eles andaram, o estado físico desses homens fora transformado. Eles viveram e sofreram juntos. Eles conseguiram viver até nessa união que continha ali no meio um que não era parte do povo, que era renegado, mas que a lepra tinha feito um grupo só. Eles sofreram junto, mas deixaram com que a fé ultrapassasse tudo. Deixaram que a fé fosse além da condição deles. Deixaram que a impossibilidade do toque não fosse a desculpa para não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu não sei se esses 10 ouviram a história do primeiro que eu contei. Eu não sei se esses 10 tinham uma ideia de como que é que Jesus cura pessoas. Fato é que eles acreditaram que alguma coisa acontecia quando alguém clamava e se aproximava e suplicava e reconhecia Ele como Deus, alguma coisa vinha como resposta. E bendito seja Deus, e essa é uma das razões porque a Bíblia, o Evangelho são as boas novas para a gente, porque e no Evangelho nós somos alimentados para ter esperança. Esperança de se dá para Jesus tocar, tem alguma resposta. Se Jesus não pode tocar, mas pode me ouvir, vai ter alguma resposta. E Jesus nos evangelhos sempre dá resposta. Agora presta atenção nessa frase, eu vou falar de novo. Jesus nos evangelhos dá resposta e a resposta é imediata. Mas esse mesmo Jesus depois falou assim para a gente, olha só que agora, depois que eu não estou mais com vocês, é fé, porque vai ter momentos que não vai ter resposta. Pelo contrário, vão ter aflições. Mas tende bom ânimo. O modelo, então, desses homens é muito similar ao do primeiro. Modelo de aproximação, de súplica, de reconhecimento. Mas aí vem a reação. A reação é muito interessante. Porque enquanto o primeiro reagiu extremamente mal, fazendo aquilo que não deveria fazer, ele assumiu, ele foi e fez, vem a reação não dos 10, mas de um samaritano, desse renegado, desse, em uma palavra, mestiço, desse que não era pedigree de povo hebreu, não, era fruto do encontro de raças e de raças inimigas de Israel. Vem esse homem, volta, e a Bíblia nos disse que ao ver que estava curado. Se eu encontrar com esse homem nos céus, eu quero perguntar para ele, você chegou e ia até o sacerdote, ou no caminho você primeiro foi para Jesus? A Bíblia não nos fala isso. Fala que ao ver que havia sido curado. A impressão que eu tenho é que ele, ao ver, ele voltou imediatamente. Mas não posso bater o martelo nisso. E ele volta, e aí a sua reação é um modelo para a gente. Primeiro, ele volta como? Ele volta louvando a Deus em voz alta. Eles gritaram para alcançar Jesus. Eles clamaram para Jesus prestar atenção neles. E na hora que eles voltam, ele volta gritando. Ele volta louvando a Deus em alta voz clamou, em alta voz louvou. Isso para quem me conhece sabe que eu não estou aqui dizendo, então grite ao Senhor, não, eu só estou tentando dizer que a mesma euforia do pedido foi a euforia da solução. E isso é significativo. Manteve um padrão, eu pedi com força, eu agradeço com força. Segundo modelo de reação é prostrando aos pés de Jesus. Olha que lindo. Agora sim, perto, possível de ser tocado, porque se você ajoelhar nos meus pés, eu consigo te tocar. Olha que inversão maravilhosa. Na verdade, deveria ser assim, ele queria muito, e ele se ajoelhava, e ele orava, e ele clamava, e ele buscava, porque quando precisamos, assim fazemos. Nós queremos estar perto de Jesus, colado em Jesus, com Jesus na boca, na necessidade. Nós carregamos o divino nos lábios quando precisamos.
Vem até a aura, agora eu estou espiritual, agora eu estou bem, porque eu estou precisando. Esse homem nos mostra o contrário. Depois que ele recebe aquilo que precisava, aí ele chega perto de Jesus. Isso nos fala muito, de novo, sobre a intensidade da reação, do modelo de reação que nós devemos ter. Há 1 ano atrás entrou um casal no gabinete pastoral meu pedindo que gostariam de ter filhos e nós oramos e nós falei para eles, vamos nos ajoelhar na presença de Deus. Eu não posso fazer nada por vocês, a não ser me ajoelhar e dizer junto com vocês, Senhor, olha esse clamor, olha esse sonho, olha esse desejo. E no caso deles havia feitiçaria, macumbaria, tudo quanto é coisa possível. Passou-se um bom tempo, vieram os dois de novo. Pastor, Deus fez um milagre. Qual foi o milagre, meu filho? Minha esposa está grávida. Que bom, o que nós vamos fazer então? Eles vieram, já iam saindo da sala. Eu falei, parem um pouquinho. Nós pedimos a Deus de joelhos, nós vamos nos ajoelhar. Volta, nós nos ajoelharemos na presença de Deus e nós vamos louvar. E eu vou orar, você vai orar, sua esposa vai orar, porque vocês vieram aqui chorando. Vocês querem me dar notícia e sair correndo agora? E geralmente é assim. Dá para eu escrever um livro, da cabeça baixa de quem precisa e do nariz empinado de quem recebeu. Dá para escrever um livro sobre isso. Oramos. Aí o filho nasceu, e quando nasceu, pastor, aqui está meu filho. Eu fui na casa dele, agora nós vamos nos ajoelhar de novo, porque nós estamos agora segurando seu filho na sua casa. E domingo que vem eu vou apresentar esse bebê na igreja, lá em Barque. E você sabe o que eu vou fazer com eles. Família inteira, todo mundo aqui, de joelhos. Vamos dar a mesma intensidade, porque você está esperando por isso por 10 anos. Não mude a reação da gratidão não tem que ser uma reação pequena, de ingrato. Tem que ser, não, Senhor, o Senhor fez. O modelo de reação dele é o modelo de quem se prostra aos pés de Jesus. Ele quer continuar sendo tocado. E agradece. Ele expressa sua gratidão. Gratidão que é linda para quem ouve. Gratidão que também toca quem doou. Você já recebeu um ato de ingratidão? Alguma coisa que você fez com amor, que te custou alguma coisa, e a ingratidão, assim, parece que destruiu aquilo que você fez. Você fala, eu não estou acreditando que essa pessoa fez isso, eu não consigo acreditar. Nós vivemos isso, agora essa pessoa vira as costas e tchau, eu nunca mais vejo. O contrário disso é a verdade do poder da gratidão. Alguém que olha no fundo dos seus olhos e diz, muito obrigado. Sem você seria muito mais difícil. Toca quem doa. E eu imagino e acredito que toca o coração de Deus. Por que você acha que nós celebramos a ceia? Por que Jesus deixou a ceia? Você não poderia fazer uma única oração? Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz, até os céus. Te vejo lá. Mas Jesus fala, faz isso em memória de mim, e continue fazendo em memória de mim, e continue lembrando da paixão do seu Cristo, e continue lembrando do sofrimento dele, e continue mostrando gratidão, não só nas palavras, mas na vida, não só no comportamento, não só na Páscoa, mas todos os dias. Porque se eu não manter a minha intensidade de gratidão, eu me torno ingrato. Eu dei um presentinho para a Camila, ela fez aniversário, e ela ficou tão grata, e a promessa, foi quase 1 ano falando que ia dar esse presentinho para ela, e ela ficou quase que o dia inteiro me dizendo, papai, eu não sei mais o que te dizer para dizer que eu gostei muito do presente. Eu não sei mais o que te falar, papai, de tanto que eu gostei. Eu falei, uma bobeirinha. Mas a gratidão, e eu olhando para ela, falou, Senhor, me ensine a ser assim. A ficar, Senhor, Pai Celestial, eu não sei mais o que fazer para mostrar para o Senhor que eu sou grato pelo que o Senhor tem me dado. A reação final desse modelo foi registrado, e quem dá a última palavra é Jesus.
E a última palavra é: levante-se e vá. A sua fé o salvou, ou a sua fé o curou. Esses 11 leprosos, esses 11 doentes, nos ensinam sobre modelos de petição movidos pela fé. Manifesto através da aproximação, súplica e reconhecimento de quem é que faz, se quiser fazer. Reconhecimento de quem é que faz, se ele quiser fazer. Esse modelo também nos ensina sobre reação, que será a melhor, a mais... Acho que a grande expectativa de Deus é essa, que venha com louvor, com prostração, com aproximação reverenciosa, com gratidão expressa, e não com altivez, e não com orgulho. A minha oração por nós, e eu gostaria do fundo do meu coração, que nós encarnássemos esses modelos, e que nenhuma circunstância da sua vida possa te deixar com ideias de que eu estou podendo tocar ao Senhor, mas não vou deixar o Senhor me tocar. Ou não estou em condições nem de chegar perto do Senhor, por isso eu não vou nem gritar. Pelo contrário, eu quero te encorajar essa noite a, se você puder se sentir apto para chegar pertinho dos pés do Senhor, chega pertinho dele com suas petições. Aproxime-se, suplique e reconheça que ele é Deus. Se você se sente sujo, eu não estou conseguindo chegar perto de Deus, grite. Fala: Senhor, o pecado está me sujando, o meu comportamento está me sujando, a minha descrença, a minha raiva, o meu zelo está me sujando. Zelo demais suja. Sabe por que suja? Porque o extremismo do zelo é farisaísmo. Nenhum fariseu falou assim: eu vou ser um cara falso. O movimento começa com zelo, e zelo que se transforma em orgulho em mentira, em desamor, porque daí ninguém faz bem, só eu faço. Meu zelo prova que só eu faço bem, vocês não fazem, viu? Só eu. Aí acabou. Zelo virou sujeira. Tem que ter amor. Grite se estiver se sentindo sujo. E eu concluo com as palavras de Paulo, que nos diz que nada nos separará do amor de Cristo. Tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, ou perigo ou a espada. Como está escrito: por amor de ti nós somos entregues à morte todo dia. Nós somos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. David, please, brother, come to play for us. Eu gostaria de te encorajar a se levantar comigo para nós orarmos, mas eu queria te pedir uma gentileza, que as suas petições pessoais hoje esperassem até o momento dos seus joelhos antes de dormir. Mas eu gostaria de te pedir que nós orássemos, fizéssemos, entregássemos, gritássemos a Deus pelos cristãos que estão sofrendo lá no Iraque. Quem viu o post que eu coloquei no Facebook hoje à tarde, se não viu, dá uma olhada lá. Eu recebi uma foto de um pastor anglicano que eu estou em contato. Ele é pastor lá em Bagdá e ele acabou de chegar esse fim de semana no Iraque, veio para a Inglaterra, da Inglaterra Jerusalém voltou para Bagdá. Chegou lá, já se depara com a foto vinda dos irmãos, de uma família inteira. Todo mundo levou, cada uma das pessoas levou um tiro na cara, a Bíblia caída de um lado por serem cristãos. Eu fiquei imaginando que pedido que eles fizeram. Que modelo de petição ali, naquela hora, o primeiro que levou o tiro, esperando o outro levar o segundo e o terceiro.
que pedido de misericórdia foi feito naquela hora. Mas o fato é que ninguém ouviu. Ninguém atendeu. Ouviu, mas ninguém atendeu. Ninguém atendeu. Porque por mais difícil que seja para nós entendermos isso, Deus chamou uns para servir morrendo e outros para servir vivendo. Eu e você estamos no grupo de que nasceram para servir vivendo, por enquanto. Por enquanto. E a minha oração é não que eu esteja, Senhor, me mande lá para morrer, não. Minha oração é, Deus, já que o Senhor me chamou para viver, ajude-me com a minha vida a também trazer um modelo de esperança, de vida, de toque, de ação, que a minha vida cause diferença e impacto nesse mundo. Então, como nós hoje somos chamados para viver, eu queria, em nome de Jesus, usando esse modelo de quem chega diante de Deus, falando, Senhor, eu me aproximo diante de Ti com essa súplica, não é minha, é deles. Deixando claro também, para os que nos ouvem na internet, não é oração por quem já morreu, é oração por quem está vivo. Porque quem já voltou a ser pó, é o Senhor quem cuida, não nós. Mas oração pela família que fica, oração pelos sobreviventes, oração pelas igrejas, oração para que Deus ponha a mão na política, para que Deus toque igrejas que às vezes chamam, eu ouço esse termo, me dá até arrepio, nós somos uma igreja muito poderosa, temos bastante dinheiro, que eles sejam poderosos para dar. A minha oração por nós é que a gente tenha dinheiro também para distribuir, como vocês sabem que eu sempre tenho falado. Vamos orar por eles, vamos usar o modelo dos leprosos, modelo de reconhecer que Deus pode fazer alguma coisa, que Deus pode trazer alívio, que Deus pode levantar homens para mexer na política internacional e que Deus use a igreja para de alguma forma ajudar. Senhor Deus, obrigado porque as boas novas são cheias de esperança. Esperança para nós que lemos, que nós podemos aprender modelos que tocam o coração do sagrado, do Santíssimo, de Cristo Jesus, Salvador das nossas almas. Obrigado por esse modelo de esperança de gente que chegou perto de Jesus e foi tocado por Ele. Exemplo de gente que suplicou, que se dobrou, que clamou como quem roga pela vida, entre a vida e a morte. E teve a solução, a salvação, a cura. Obrigado pela esperança que nós aprendemos no modelo daquele leproso. Obrigado também por esses 10 que nos mostram que mesmo quando alguma área, seja ela física, social, cultural, seja espiritual, nos faz sentir distantes de Ti, que mesmo que para quem está distante é possível gritar e dizer, Senhor, olhe para mim, Senhor, tem piedade de mim, Senhor, tem compaixão de mim. E o Deus que tudo ouve, que tudo vê, se for da sua vontade, olha e fala, vai que a cura se manifestará, vai que a solução já está a caminho, vai, porque a tua fé é quem salva e cura. Diante disso, nós queremos então, neste modelo, orar pelos cristãos do Iraque, em todas as regiões, Pai, onde gente foi chamada para servir morrendo, onde filhos teus foram chamados para servir através do martírio. Eu te suplico, Senhor, por aqueles que ficaram, aqueles que presenciaram e têm presenciado essas catástrofes humanas.
Eu oro por todo aquele que está sem esperança, que viu tanta desgraça, que já está dizendo, como eu li, eu prefiro morrer do que viver. Tem misericórdia do seu povo, não só dos cristãos, mas de todo o teu povo ali, Senhor. Tem misericórdia dos que matam e dos que são mortos. Tem misericórdia dos que perseguem e dos que são perseguidos. Tem misericórdia daquela situação, daquela implementação maligna, terrorista, mentirosa, enganosa. Em nome de Jesus, tem misericórdia de cada missionário, de cada pastor, de cada vida, de cada igreja. Nós pedimos, nós te suplicamos, para que o teu povo lá se mantenha fiel até a morte. Coisa que nós não sabemos o que significa muito. Mas nós rogamos, dê para eles a força mediante o chamado que o Senhor deu para eles. Senhor, move as igrejas, como eu disse, que se acham poderosas, ricas, abastadas, que mais nos lembra a descrição do Apocalipse do que possibilidade de orgulho. Mas olha agora e toca a liderança que tem onde colocar a mão e achar dinheiro e para que suprimento seja enviado. Pai, move também os políticos, mova também a consciência ali na ONU, nos legisladores, para que algo aconteça, para que esse genocídio não continue. Em nome de Jesus. E eu também te suplico, Senhor, desde já, para as nossas petições pessoais, aquelas que cada um de nós fará ainda hoje, aqueles que desejarem, no seu momento a sós contigo, ajuda-nos a encarnar esse modelo de quem se aproxima, ou de quem grita, mas de quem reconhece, suplica, com temor, de que Deus é Deus, e só Ele pode fazer, só Ele pode atuar. Em nome de Jesus. Mantenha-nos, Deus, limpos. E como eu disse aqui, Senhor, na lembrança, com certeza, do Teu Santo Espírito, ajuda-nos a não nos sujarmos pelo zelo que se torna hipócrita, mas ajuda-nos a amar a todos, na debilidade da fé ou na loucura de qualquer obstinação. Ajude-nos a vencer com amor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, que nos deu boas novas, é que oramos. Amém e amém. Deus te abençoe. Pode se sentar. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.